O sol da manhã iluminava os arranha-céus de vidro e aço no centro de Belo Horizonte, capital mineira que nos últimos anos havia se transformado em um polo de negócios e inovação. Entre os edifícios mais imponentes estava a Torre Savassi, um colosso de 35 andares que abrigava as sedes das empresas mais prestigiosas da região. No 30º andar ficava a Monteiro Investimentos, comandada com mão de ferro por Ricardo Monteiro, um homem que acreditava que seu império financeiro o colocava acima dos mortais comuns. Naquela segunda-feira, Ricardo chegou ao estacionamento privativo, dirigindo sua Mercedes-Benz importada. Estacionou na vaga com seu nome gravado em uma placa dourada e ajustou o nó da gravata italiana de seda diante do espelho retrovisor. Aos 45 anos, Ricardo mantinha uma aparência impecável. Cabelos grisalhos estrategicamente aparados, terno sob medida que custava o equivalente ao salário semestral de um de seus funcionários e um relógio suíço que ostentava como troféu de suas conquistas financeiras. "Bom dia, Sr. Monteiro", cumprimentou o segurança do prédio, curvando-se ligeiramente. Ricardo apenas acenou com a cabeça, sem tirar os olhos do celular último modelo. Para ele, funcionários como aquele eram meros componentes do cenário, não merecedores de sua atenção completa. Enquanto caminhava pelo saguão de mármore em direção aos elevadores exclusivos, Ricardo passava como um rei entre súditos. Funcionários desviavam o olhar, outros forçavam sorrisos nervosos. Todos sabiam de seu temperamento volátil e de como uma palavra fora de lugar poderia custar um emprego. No elevador, pressionou o botão do 30º andar e começou uma ligação sem se importar com os outros 2 ocupantes que pareciam encolher-se nos cantos da cabine. "Paulo, eu não estou interessado em desculpas. Aquele terreno tem que ser nosso até o final do mês. Se o proprietário não quer vender pelo preço que oferecemos, descubra algo sobre ele. Todo mundo tem um ponto fraco, uma dívida escondida, um segredo de família." Fez uma pausa, notando que os outros ocupantes do elevador tentavam disfarçar que estavam ouvindo. "Conversamos mais tarde no meu escritório." O elevador parou no 15º andar e os 2 ocupantes saíram apressados, como se pudessem finalmente respirar. Ricardo sorriu internamente. Gostava dessa sensação de poder, de intimidar sem precisar fazer esforço. Chegando ao 30º andar, sua secretária, Amanda, já o esperava com uma pasta de documentos e uma xícara de café preparado exatamente como ele gostava. "Bom dia, Sr. Monteiro. O senhor tem reunião com a diretoria às 10 horas, almoço com o secretário de Desenvolvimento Urbano ao meio-dia e às 15 horas a videoconferência com os investidores de Dubai." Ricardo pegou a xícara sem agradecer. "Cancele o almoço com o secretário. Diga que surgiu um imprevisto. Aquele incompetente só quer mais dinheiro para sua campanha de reeleição. Que mande alguém limpar meu escritório. Ainda está com cheiro de produto de limpeza barato desde a semana passada." Amanda assentiu, escondendo o desconforto. Trabalhava com Ricardo há 5 anos e ainda não havia se acostumado com seu desprezo pelos outros. Mas o salário que recebia permitia que sustentasse sua mãe doente e pagasse a faculdade da irmã, mais nova, um preço que muitos estavam dispostos a pagar para suportar o inferno diário que era trabalhar com Ricardo Monteiro. Dentro de seu escritório, Ricardo observou a vista panorâmica da cidade. Dali podia ver o contraste entre os bairros nobres e as áreas mais simples de Belo Horizonte. Para ele, aquela vista representava perfeitamente como o mundo funcionava. Alguns nasciam para estar no topo, olhando de cima, enquanto outros estavam condenados a rastejar lá embaixo. "Senhor Monteiro, que a senhora Cláudia da imobiliária Ouro Preto está na linha", anunciou Amanda pelo interfone. Ricardo atendeu com um sorriso que não demonstrava no escritório. Cláudia era responsável pela negociação de um terreno estratégico nos arredores da Lagoa da Pampulha, onde Ricardo planejava construir um complexo residencial de luxo que duplicaria seu patrimônio. "Cláudia, querida, me diga boas notícias." "Bom dia, Ricardo. Receio que tenhamos um problema. O terreno foi vendido ontem à tarde." Ricardo sentiu o sangue ferver. "Como assim vendido? Para quem?" "Uma empresa chamada Santos Empreendimentos. Pelo que soube, pagaram à vista, valor acima do mercado." "Santos Empreendimentos.
Nunca ouvi falar. Quem são esses amadores? Ricardo bateu na mesa com tanta força que sua caneta de ouro rolou para o chão. Descubra tudo sobre eles. Quero saber quem está por trás disso e como conseguiram entrar na minha frente. Após desligar, Ricardo permaneceu olhando pela janela, agora com a vista turvada pela raiva. Em seus 20 anos como empresário em Belo Horizonte, havia construído uma reputação baseada no medo. Ninguém atravessava seus negócios, ninguém ousava competir em seu território. O interfone tocou novamente. Senhor Monteiro, lembro que em 30 minutos começa a reunião com a diretoria sobre as demissões do setor financeiro. Ricardo sorriu. Demissões eram uma de suas partes favoritas do trabalho. Havia algo excitante em decidir o destino profissional das pessoas, em ver o desespero nos olhos de quem recebia a notícia. Para ele era mais uma forma de exercer poder. Prepare a lista dos nomes. Quero o Rodrigues fora. Aquele idiota questionou minha decisão na última reunião. Ricardo ajustou o relógio no pulso. E mande trazer um novo café. Este já esfriou. Enquanto aguardava, seus pensamentos voltaram para a tal Santos Empreendimentos. Quem ousaria competir com ele em Belo Horizonte? Não importava. Assim como tantos outros que tentaram, eles aprenderiam rapidamente que Ricardo Monteiro não era apenas um empresário bem-sucedido, era um predador no mundo dos negócios. O que Ricardo não sabia é que, naquele mesmo momento, uma mulher de 52 anos, vestida com um uniforme simples de limpeza, entrava discretamente no saguão da Torre Savassi. Com um crachá que a identificava apenas como Maria Serviços Gerais, ela observava tudo atentamente, registrando cada interação, cada olhar, cada gesto dos funcionários e executivos que passavam apressados, invisibilizando sua presença. Poucos imaginariam que aquela senhora de cabelos grisalhos, parcialmente escondidos, sob uma touca simples, carregando produtos de limpeza, estava prestes a transformar para sempre o império que Ricardo Monteiro acreditava ser inexpugnável. Enquanto Ricardo Monteiro conduzia sua reunião no 30º andar, Maria Santos empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores do 25º andar da Torre Savassi. Seus olhos atentos não perdiam um detalhe. Desde a forma como os executivos tratavam suas secretárias até o desperdício de papel nas impressoras. Anotava mentalmente cada observação, construindo um quebra-cabeças que revelaria a verdadeira cultura daquele ambiente corporativo. Maria havia crescido na periferia de Recife, filha de uma lavadeira, e um pedreiro que lhe ensinaram o valor do trabalho honesto. Desde cedo mostrou uma inteligência excepcional, conquistando bolsas de estudo que a levaram até a faculdade de administração. Ao longo de 3 décadas, transformou uma pequena loja de materiais de construção herdada do pai em um dos maiores grupos empresariais do país, sempre mantendo seus princípios e valorizando as pessoas acima do lucro. Agora, aos 52 anos, Maria era a presidente do Grupo Santos, um conglomerado que incluía a Santos Empreendimentos, empresa que acabara de adquirir a Torre Savassi, e diversos outros imóveis comerciais em Belo Horizonte. Mas poucos conheciam seu rosto. Ela preferia manter-se longe dos holofotes, concentrando-se na expansão sustentável de seus negócios e no bem-estar de seus mais de 10.000 funcionários espalhados pelo Brasil. A senhora precisa de ajuda com isso? Perguntou um jovem assistente, notando Maria lutando para empurrar o carrinho pesado sobre um pequeno degrau no corredor. Obrigada. Meu filho, respondeu ela com um sorriso genuíno, observando como o rapaz ajudava sem hesitação, apesar de seu terno bem cortado, que contrastava com o uniforme simples dela. Você é nova aqui? Não me lembro de tê-la visto antes, comentou ele enquanto ajeitava a gravata após o pequeno esforço. Comecei hoje. Estou conhecendo o prédio ainda. Maria respondeu, mantendo sua história de cobertura. Você parece gostar do seu trabalho. Gosto sim, mas... O jovem olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. O ambiente pode ser bem tóxico às vezes, especialmente quando o Sr. Monteiro está de mau humor, o que acontece quase todos os dias. Completou com uma risada nervosa. Maria assentiu compreensivamente. Já trabalhei em lugares assim. É difícil quando os chefes esquecem que todos somos humanos. Exatamente. O jovem pareceu aliviado por encontrar alguém que entendia.
Ah, me chamo Lucas. Sou analista financeiro júnior. Prazer, Lucas. Sou Maria. Após uma breve conversa, Lucas precisou voltar ao trabalho e Maria continuou sua inspeção disfarçada. Esta não era a primeira vez que utilizava este método. Sua técnica de imersão, como chamava, era uma marca registrada de sua gestão. Antes de implementar mudanças em qualquer empresa que adquiria, passava uma semana trabalhando incógnita nos diversos setores, sentindo na pele a realidade dos funcionários. Na copa do 25º andar, Maria encontrou 3 secretárias conversando em voz baixa durante seu intervalo. Entrou silenciosamente e começou a limpar as superfícies enquanto escutava. Você soube que ele demitiu o Rodrigues hoje? 15 anos de empresa jogados fora assim, comentou uma delas, visivelmente abalada. Dizem que foi só porque o Rodrigues sugeriu uma abordagem diferente para o projeto da Pampulha, respondeu outra, revirando os olhos. Aquele homem é um monstro. Fala baixo, advertiu a terceira. As paredes têm ouvidos neste lugar. Maria fingiu concentração em uma mancha, particularmente difícil na pia, enquanto continuava atenta à conversa. Vocês souberam que a torre foi vendida? Perguntou a primeira secretária, mudando de assunto. Amanda me contou que o Sr. Monteiro está furioso porque perdeu um terreno importante para a mesma empresa que comprou o prédio. Santos alguma coisa, não é? Nunca ouvi falar, comentou a segunda. Dizem que é comandada por uma mulher que começou do zero. Uma self-made woman, como dizem os americanos, explicou a primeira com admiração na voz. Maria escondeu um pequeno sorriso enquanto deixava a copa. Era exatamente por isso que mantinha seu perfil baixo. Queria ser julgada por suas ações e princípios, não por seu patrimônio ou poder. Ao se aproximar dos elevadores, Maria notou um homem de meia idade, repreendendo duramente uma jovem assistente que parecia prestes a chorar. O homem, com um crachá que o identificava como diretor, apontava agressivamente para alguns documentos. Incompetente. Você tem ideia do prejuízo que esse erro pode nos causar? Vociferava ele, ignorando completamente que estavam em um espaço público. Maria observou a cena com tristeza. A cultura tóxica parecia permear todos os níveis hierárquicos daquele prédio. Enquanto esperava o elevador, seu telefone vibrou discretamente. Era uma mensagem de sua assistente pessoal. Reunião confirmada para amanhã, 10 horas. Todos os diretores estarão presentes, incluindo Ricardo Monteiro. Precisa de mais alguma coisa para sua operação infiltrada? Maria respondeu rapidamente. Está tudo sob controle. Amanhã veremos se as primeiras impressões se confirmam. O elevador chegou e Maria entrou, puxando seu carrinho de limpeza. Estava vazio, o que lhe deu um momento para refletir. Em sua longa carreira, havia encontrado muitos Ricardos Monteiros. Homens e mulheres que confundiam poder com o direito de menosprezar os outros, que viam funcionários como peças descartáveis, em vez de seres humanos com dignidade e potencial. Sua filosofia empresarial era exatamente o oposto. O Grupo Santos era conhecido por sua política de valorização humana, programas de desenvolvimento profissional e distribuição de lucros. Maria acreditava firmemente que uma empresa só poderia prosperar verdadeiramente quando todos os envolvidos prosperassem juntos. O elevador parou no 30º andar, o território de Ricardo Monteiro. Maria hesitou por um momento. Depois decidiu que era uma oportunidade perfeita para observar o epicentro do problema. Empurrou seu carrinho para fora e começou a limpar os vidros do corredor que levava à suntuosa sala da presidência. De onde estava, podia ver Ricardo através das paredes de vidro de sua sala, gesticulando irritado enquanto falava ao telefone. Sua linguagem corporal transmitia arrogância e impaciência. Ao seu lado, uma secretária de aparência cansada, provavelmente Amanda, mencionada pelas mulheres na copa, tentava mostrar-lhe alguns documentos, recebendo apenas acenos de dispensa. Com licença, você não deveria estar aqui, disse uma voz atrás dela. Maria virou-se e viu um homem de terno que parecia ser algum tipo de gerente. Desculpe, senhor. Estou fazendo a limpeza dos corredores, respondeu ela humildemente. O 30º andar tem horários específicos para limpeza. Não queremos funcionários de serviços gerais circulando durante o expediente, explicou ele.
com um tom que tentava ser educado, mas transparecia desdém. Volte depois das 18 horas. Certamente, senhor. Peço desculpas pelo inconveniente, respondeu Maria, começando a recolher seus materiais. Enquanto retornava ao elevador, notou Ricardo saindo abruptamente de sua sala, aparentemente a caminho de alguma reunião. Seus olhares se cruzaram por um breve momento, mas para ele, Maria era completamente invisível, apenas mais uma trabalhadora sem importância em seu reino particular. O que Ricardo não imaginava é que em menos de 24 horas estaria frente a frente com essa mesma faxineira, mas em circunstâncias completamente diferentes. Maria entrou no elevador com um pequeno sorriso nos lábios, antecipando o momento em que as máscaras cairiam e a verdadeira natureza de cada um seria revelada. A manhã de terça-feira amanheceu com uma chuva fina sobre Belo Horizonte, embaçando as janelas da Torre Savassi e criando um balé de guarda-chuvas coloridos nas calçadas abaixo. Ricardo Monteiro chegou mais cedo que o habitual, irritado pela notícia que recebera na noite anterior. A tal Santos Empreendimentos não era apenas a nova proprietária do edifício, mas também havia adquirido 3 outros terrenos que estavam em sua mira para futuros empreendimentos. Malditos oportunistas, murmurou para si mesmo enquanto atravessava o estacionamento. Seu humor, normalmente difícil, estava particularmente sombrio naquela manhã. O saguão estava quase vazio àquela hora, com apenas alguns funcionários madrugadores e a equipe de segurança. Ricardo caminhou diretamente para o elevador executivo, dispensando cumprimentos. Entrou na cabine vazia e imediatamente sacou o celular para verificar suas mensagens enquanto as portas se fechavam. No 3º andar, o elevador parou. As portas se abriram revelando uma mulher de meia idade, vestida com uniforme de limpeza, a mesma que ele havia ignorado completamente no dia anterior. Maria entrou empurrando seu carrinho de produtos, cumprimentando-o com um educado "Bom dia". Ricardo não respondeu. Olhou para ela por um segundo, como se avaliasse uma mobília incômoda, e então deu 2 passos para trás, afastando-se o máximo possível. O elevador não era grande, e a presença do carrinho de limpeza tornava o espaço ainda mais restrito. O silêncio constrangedor foi interrompido pelo toque do celular de Ricardo. Ele atendeu imediatamente, sem se preocupar com a presença de Maria. Ricardo Monteiro, anunciou-se com sua voz de negócios. Sim, Paulo, estou a caminho do escritório. O que descobriu sobre a Santos Empreendimentos? Maria continuou olhando discretamente para frente, como se não estivesse escutando, mas seus ouvidos estavam atentos. Como assim não encontrou nada relevante? Uma empresa desse tamanho não surge do nada. Contrate outro investigador se for preciso, mas eu quero saber quem está por trás disso até o final do dia. Ricardo parecia cada vez mais irritado. O cheiro dos produtos de limpeza no carrinho de Maria fez seu nariz franzir em desagrado. Tampou o microfone do telefone por um momento e virou-se para ela. Esse cheiro é insuportável. Vocês não podem usar produtos menos agressivos? Ou pelo menos usar o elevador de serviço? Maria o encarou com serenidade. Desculpe pelo incômodo, senhor. O elevador de serviço está em manutenção hoje. Ricardo revirou os olhos e voltou à sua ligação. Paulo, preciso desligar. Estou preso num elevador com... Bem, não importa. Vejo você na reunião. Após encerrar a chamada, Ricardo começou a digitar furiosamente em seu celular, tentando ignorar a presença da mulher ao seu lado. O elevador parou novamente no 15º andar, mas ninguém entrou. Enquanto as portas se fechavam, Ricardo não conteve seu desagrado. Essa gente devia saber seu lugar, murmurou, alto o suficiente para Maria ouvir. Um prédio dessa categoria deveria ter regras mais rígidas sobre quem pode usar os elevadores principais. Maria o observou pelo canto do olho. Em seus 30 anos construindo seu império, havia encontrado dezenas de homens como ele. Pessoas que confundiam sucesso financeiro com valor humano, que acreditavam que o conteúdo da conta bancária determinava o direito ao respeito. O senhor trabalha há muito tempo neste prédio? Perguntou ela com genuíno interesse. Ricardo pareceu surpreso que a faxineira tivesse a audácia de iniciar uma conversa. Hesitou por um momento, considerando ignorá-la completamente,
Mas seu ego falou mais alto. Minha empresa foi uma das primeiras a se instalar aqui, quando este prédio ainda era apenas um projeto. Sou o fundador e CEO da Monteiro Investimentos. Maria assentiu, como se estivesse impressionada. Deve ser uma grande responsabilidade. Ricardo inflou-se com orgulho. Certamente não é algo que qualquer um possa compreender. Construí meu império do zero, sem a ajuda de ninguém. Hoje comandamos investimentos de bilhões. Impressionante, comentou Maria. Acredita que a nova administração do prédio vai trazer mudanças? A expressão de Ricardo endureceu instantaneamente. Se estiver se referindo a esses amadores da Santos Empreendimentos, duvido que durem muito no mercado. Belo Horizonte tem regras não escritas sobre território empresarial, e eles estão pisando em terreno perigoso. Nesse momento, uma forte trepidação sacudiu o elevador. As luzes piscaram e, com um solavanco brusco, a cabine parou completamente. A iluminação de emergência acionou-se automaticamente, banhando o interior em uma luz fraca e azulada. Que diabos! Ricardo apertou repetidamente o botão de emergência. Só me faltava essa agora. Maria manteve a calma, ajeitando seu carrinho para garantir que nada tombasse. Parece que estamos presos. Ricardo lançou-lhe um olhar fulminante, como se ela tivesse feito uma observação profundamente estúpida. Brilhante dedução, respondeu sarcasticamente. O interfone do elevador crepitou. Senhores passageiros, pedimos desculpas pelo inconveniente. Houve uma falha no sistema elétrico devido à chuva. Nossos técnicos já estão trabalhando para resolver o problema. Tempo estimado para normalização, aproximadamente 30 minutos. 30 minutos? Ricardo explodiu, socando o painel do elevador. Tenho uma reunião crucial em 10 minutos. Exijo falar com o responsável pelo prédio. Senhor, acalme-se, por favor, respondeu a voz no interfone. Estamos fazendo o possível para resolver a situação o quanto antes. Ricardo desligou o interfone com um gesto brusco e começou a caminhar de um lado para outro no espaço limitado, passando a mão nervosamente pelos cabelos perfeitamente penteados. Simplesmente perfeito. Preso num elevador, no dia da reunião mais importante do mês. E com... Ele olhou para Maria e seu carrinho de limpeza sem completar a frase. Maria percebeu o desconforto crescente dele. O senhor está bem? Parece um pouco pálido. Estou ótimo, respondeu secamente, embora seu rosto de fato tivesse perdido um pouco da cor. Ricardo odiava espaços fechados, algo que jamais admitiria publicamente. Os minutos seguintes passaram em um silêncio tenso. Ricardo alternava entre verificar compulsivamente seu relógio e digitar mensagens furiosas em seu celular, que felizmente ainda tinha sinal. Maria permanecia calma, ocasionalmente organizando os produtos em seu carrinho. Não consigo acreditar que isso está acontecendo justo hoje, desabafou Ricardo finalmente, incapaz de conter sua frustração. Tenho uma reunião com os acionistas para discutir a ameaça dessa nova empresa, e agora estou preso aqui com uma faxineira. A forma como pronunciou a palavra faxineira carregava tanto desdém que soava quase como um insulto. Maria o observou com interesse, sem demonstrar ofensa. Às vezes as coisas não saem como planejamos, comentou ela filosoficamente. Tenho certeza de que seus colegas entenderão a situação. Ricardo riu amargamente. No mundo real, querida, atrasos custam dinheiro e oportunidades. Mas duvido que alguém que limpa banheiros para viver compreenda isso. Maria sorriu levemente. O senhor ficaria surpreso com o que se pode aprender limpando banheiros. As pessoas raramente notam quem está com um rodo na mão, então acabamos observando muito sobre a natureza humana. Fascinante, respondeu Ricardo com ironia cortante. E o que exatamente suas profundas observações sociológicas lhe ensinaram? Que muitas vezes as pessoas mais rudes são as que carregam os maiores medos, respondeu Maria tranquilamente, olhando-o nos olhos. Ricardo pareceu momentaneamente desconcertado com a resposta direta, mas logo recuperou sua postura defensiva. Não me venha com filosofia barata. Você não sabe nada sobre mim ou minha vida. Verdade, concordou Maria, assim como o senhor não sabe nada sobre mim ou minha vida. O elevador tremeu novamente, fazendo Ricardo agarrar-se instintivamente à barra de apoio. Gotas de suor começaram a formar-se em sua testa
e sua respiração tornou-se mais rápida. Maria notou os sinais de ansiedade. "O senhor tem claustrofobia?" "Claro que não", negou Ricardo. Mas sua voz traía seu crescente pânico. "Tenho uma garrafa de água aqui, se quiser", ofereceu Maria, alcançando sua bolsa pessoal. "Não vou beber algo que veio da sua bolsa", respondeu bruscamente. Maria deu de ombros e tomou um gole da própria garrafa. Como preferir. À medida que os minutos passavam, o desconforto de Ricardo tornava-se cada vez mais evidente. Seu rosto estava pálido, a respiração irregular, e ele constantemente afrouxava a gravata, como se estivesse sufocando. O elevador da Torre Savassi permanecia imóvel entre o 22º e 23º andar. Haviam-se passado 20 minutos desde que ficaram presos, e a ansiedade de Ricardo Monteiro crescia visivelmente. Seu terno impecável agora apresentava manchas de suor sob os braços. A gravata italiana encontrava-se frouxa ao redor do pescoço. E seus cabelos, normalmente perfeitamente penteados, estavam em desalinho depois de passar repetidamente as mãos por eles. Isso é inadmissível. Um prédio desta categoria não pode ter falhas desse tipo, vociferou, socando novamente o painel de emergência. Alô, tem alguém aí? Já se passaram 20 minutos. O interfone crepitou, e uma voz cansada respondeu. Continuamos trabalhando no problema, senhor. O sistema elétrico principal foi afetado pela chuva mais severamente do que imaginávamos. Pedimos um pouco mais de paciência. Paciência? Ricardo quase gritou. Vocês têm ideia de quem eu sou? Sou Ricardo Monteiro, CEO da Monteiro Investimentos. Cada minuto que fico preso aqui custa milhares de reais. Lamentamos muito, Sr. Monteiro. Estamos fazendo o possível. Ricardo desligou o interfone com força desnecessária e encostou-se à parede do elevador, fechando os olhos e tentando controlar sua respiração acelerada. O espaço parecia estar diminuindo a cada minuto. O senhor deveria se sentar, sugeriu Maria com calma, apontando para o chão. Ajuda a diminuir a sensação de tontura. Não vou me sentar no chão de um elevador como um... Ele hesitou, incapaz de completar a frase depreciativa na ponta da língua. Como uma faxineira, completou Maria com um leve sorriso compreensivo. Acredite, senhor. No momento, sua prioridade deveria ser seu bem-estar, não sua aparência. Ricardo a encarou com irritação, mas a piora dos sintomas físicos, palpitações, suor frio, visão ligeiramente turva, finalmente o convenceu. Deslizou lentamente pela parede até sentar-se no chão do elevador, as pernas esticadas à sua frente. Maria se ajoelhou ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Respire devagar. Conte até 4 enquanto inspira. Segure por 2 segundos. E depois solte contando até 6. Não preciso que uma faxineira me ensine a respirar, respondeu ele entre respirações entrecortadas, mas ainda assim seguiu instintivamente as instruções. Após alguns minutos praticando a respiração sugerida, Ricardo começou a sentir-se um pouco melhor. O silêncio entre eles foi interrompido pelo toque do celular dele. Amanda, sua secretária, preocupada com seu atraso para a reunião. Estou preso no maldito elevador, explicou ele, tentando manter a compostura ao telefone. Sim, com uma faxineira. Não tenho ideia de quando vou sair daqui. Diga aos acionistas para esperarem ou comecem sem mim e me façam um resumo depois. Desligou e deixou a cabeça cair para trás, encostando-a na parede fria do elevador. Perfeito. Simplesmente perfeito. Maria o observava com curiosidade genuína. Em sua longa carreira, havia conhecido muitos executivos arrogantes, mas poucos exibiam tão abertamente seu desdém pelos outros. Sabe, começou ela casualmente, trabalho há muitos anos com limpeza, e sempre me fascinou como as pessoas reagem de forma tão diferente ao ambiente em que estão. Ricardo abriu um olho para olhá-la. O que quer dizer? Algumas pessoas, não importa quão rico ou importante seja o ambiente, mantêm a humildade e a gentileza. Outros, ela fez uma pausa significativa, parecem precisar diminuir os outros para se sentirem maiores. Está me analisando agora? Ricardo riu sarcasticamente. Deixe-me adivinhar. Estudou psicologia antes de decidir que sua verdadeira vocação era esfregar pisos?
Maria não se abalou com a provocação. Na verdade, tenho mestrado em administração pela UFMG, mas a vida toma rumos inesperados, não é mesmo? Ricardo a encarou com surpresa momentânea, antes de recuperar sua expressão de desdém. Se você tem mestrado e está limpando banheiros, claramente fez escolhas muito erradas na vida. Ou talvez tenha feito exatamente as escolhas certas, respondeu ela tranquilamente. O valor de uma pessoa não se mede pelo cargo que ocupa, Sr. Monteiro. No mundo real, minha cara, é exatamente assim que o valor se mede, rebateu ele, sentindo-se suficientemente recuperado para retomar sua arrogância habitual. Enquanto eu construí um império e emprego centenas de pessoas, você passa seus dias removendo a sujeira deixada por outros. Não me venha falar sobre valor. Maria o estudou por um longo momento. O senhor tem filhos, Sr. Monteiro? A pergunta inesperada o pegou desprevenido. Um filho. Está estudando em Londres. Por quê? E ele tem orgulho do pai que tem? Ricardo franziu o senho. Que tipo de pergunta é essa? Claro que tem. Dou a ele tudo que o dinheiro pode comprar. E amor, tempo, atenção, também dá isso a ele. Um silêncio pesado instalou-se no elevador. Ricardo sentiu uma onda de irritação. E algo mais. Algo incômodo que não queria examinar muito de perto. Você não sabe nada sobre minha relação com meu filho, respondeu finalmente, a voz mais baixa e menos agressiva. Tem razão, não sei. Concordou Maria. Assim como o senhor não sabe nada sobre minha vida além deste uniforme. Ricardo a observou com uma mistura de irritação e curiosidade relutante. Havia algo na dignidade tranquila daquela mulher que o intrigava, apesar de si mesmo. Então ilumine-me, desafiou ele com sarcasmo. Qual é a fascinante história da faxineira com mestrado? Maria sorriu levemente. Cresci em uma favela de Recife. Meus pais eram analfabetos, mas trabalharam em 2, às vezes 3 empregos para que eu pudesse estudar. Consegui bolsa integral na universidade, trabalhando como faxineira nas manhãs e estudando à noite. Ricardo ouviu em silêncio, seu rosto revelando leve surpresa. Conheci pessoas maravilhosas e pessoas terríveis ao longo do caminho, continuou ela. Aprendi que a verdadeira medida de uma pessoa não está no que ela conquistou, mas em como trata aqueles que não podem fazer nada por ela. As palavras atingiram Ricardo como um soco invisível. Por um breve momento, viu-se através dos olhos daquela mulher. Um homem privilegiado e arrogante que media pessoas pelo tamanho de suas contas bancárias. O interfone do elevador interrompeu o momento. Senhores passageiros, conseguimos restabelecer parcialmente a energia. O elevador voltará a funcionar em aproximadamente 5 minutos. Finalmente! Exclamou Ricardo, levantando-se rapidamente e ajeitando seu terno amarrotado. Verificou seu celular. Havia perdido completamente a reunião com os acionistas. Maria também se levantou calmamente, reorganizando os produtos em seu carrinho. O breve momento de vulnerabilidade de Ricardo havia passado, e sua máscara de superioridade voltou ao lugar. Bem, foi uma experiência educativa, comentou ele com um sorriso artificial. Espero sinceramente que nossos caminhos não se cruzem novamente. Maria o encarou diretamente. O senhor realmente não faz ideia de quem eu sou, não é? Ricardo franziu o senho, confuso. Uma faxineira com diploma e filosofias baratas sobre a vida? Nesse momento, o elevador tremeu levemente e começou a se mover. Maria sorriu enigmaticamente. Senhor Monteiro, o senhor acabou de passar quase 1 hora preso em um elevador, insultando a presidente do Grupo Santos e nova proprietária deste edifício. O rosto de Ricardo empalideceu instantaneamente. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Maria Santos, ela se apresentou formalmente, estendendo a mão. É um prazer conhecê-lo, embora as circunstâncias não tenham sido as mais favoráveis. Ricardo olhava para ela em estado de choque absoluto, incapaz de assimilar completamente o que acabara de ouvir. Seu cérebro tentava desesperadamente reconciliar a imagem da simples faxineira com a poderosa empresária que havia adquirido seu edifício e superado seus negócios. Isso é algum tipo de piada doentia? Conseguiu finalmente balbuciar. Não, Sr. Monteiro. É apenas meu método de trabalho. Antes de implementar mudanças em qualquer empresa que adquiro,
Gosto de conhecer a realidade dos funcionários, por experiência própria. Maria mantinha um tom calmo e profissional. Devo dizer que minha experiência na Torre Savassi foi bastante reveladora. O elevador parou no saguão principal e as portas se abriram. Do lado de fora, uma pequena multidão aguardava, incluindo técnicos de manutenção e seguranças do prédio. "Está tudo bem com o senhor, Sr. Monteiro?" perguntou um dos seguranças, notando seu rosto pálido e expressão atordoada. Antes que Ricardo pudesse responder, um homem de terno impecável aproximou-se rapidamente de Maria. "Dona Maria." Estávamos preocupados. "A senhora está bem?" "Perfeitamente bem, Carlos", respondeu ela, entregando-lhe o crachá falso de faxineira. Foi uma experiência bastante educativa. O homem lançou um olhar reprovador para Ricardo, que permanecia congelado no lugar, tentando processar o que estava acontecendo. "Sr. Monteiro", disse Maria, virando-se para ele uma última vez, "espero vê-lo amanhã na reunião geral às 10 horas. Tenho alguns anúncios importantes a fazer sobre o futuro deste edifício e das empresas que nele operam." Ela se afastou calmamente, acompanhada por Carlos e mais 2 assessores que surgiram do nada, deixando para trás um Ricardo Monteiro completamente atordoado, cuja visão de mundo acabara de ser virada de cabeça para baixo no espaço de alguns minutos. "Quem diria?", murmurou ele para si mesmo enquanto a via se afastar. "A faxineira." Ricardo permaneceu no saguão da Torre Savassi por alguns minutos, observando atônito o grupo que acompanhava Maria Santos até a saída. Sua mente ainda tentava processar a revelação bombástica. A simples faxineira que ele havia tratado com tanto desdém era, na verdade, a poderosa empresária que havia adquirido seu edifício e superado seus negócios. O homem que a acompanhava, Carlos, pelo que ouvira, lançou um último olhar de reprovação em sua direção antes de abrir a porta para que Maria entrasse em uma Mercedes ainda mais luxuosa que a sua. "Sr. Monteiro, o senhor está bem?", perguntou Amanda, sua secretária, que havia descido ao saguão ao saber que o elevador fora consertado. Ricardo piscou algumas vezes, como se despertasse de um transe. "Sim, estou. Cancele todos os meus compromissos pelo resto do dia. Preciso ir para casa." "Mas, senhor, a reunião com os investidores do projeto Pampulha." "Cancele, Amanda", ordenou ele com mais aspereza do que pretendia. Vendo a expressão magoada da secretária, acrescentou em tom mais controlado: "Por favor, não estou em condições depois desse incidente no elevador." O caminho até sua cobertura no elegante bairro de Lourdes nunca pareceu tão longo. Ricardo dirigia automaticamente, sua mente repleta de flashbacks de cada palavra arrogante, cada gesto desdenhoso que dirigira a Maria Santos durante seu confinamento forçado no elevador. "Você não passa de uma faxineira que nunca será nada na vida." As palavras agora voltavam para assombrá-lo, carregadas de uma ironia cruel. Em seu apartamento, Ricardo serviu-se de um copo generoso de uísque e caminhou até a varanda, que oferecia uma vista panorâmica de Belo Horizonte. Lá embaixo, a cidade seguia seu ritmo normal, alheia ao terremoto pessoal que acabara de abalar as estruturas de sua vida. Seu telefone tocou insistentemente. Paulo, seu diretor financeiro, provavelmente querendo saber sobre a reunião cancelada. Ricardo ignorou. Depois de alguns minutos, uma mensagem de texto chegou. "Descobri informações sobre Maria Santos. Urgente. Me ligue." Com dedos ligeiramente trêmulos, Ricardo retornou a ligação. "Paulo, o que você descobriu?" "Ricardo, essa mulher é impressionante." A voz de Paulo transbordava uma admiração incomum. Maria Santos começou literalmente do zero. Filha de lavadeira e pedreiro em Recife, formou-se com honras em administração. Fez mestrado na UFMG, como ela disse, e transformou uma lojinha de materiais de construção, herdada do pai, em um império. Ricardo tomou um gole de uísque, sentindo o líquido queimar sua garganta. "Continue." "O Grupo Santos emprega mais de 10 mil pessoas em todo o Brasil. Eles têm uma política de valorização humana, que é caso de estudo em Harvard, distribuição de lucros, planos de carreira para todos os níveis, até os funcionários de limpeza têm plano de saúde e bolsas de estudo para os filhos. E como ninguém nunca ouviu falar dela aqui em Belo Horizonte?" questionou Ricardo, a irritação transparecendo em sua voz. "Esse é o ponto",
explicou Paulo com entusiasmo crescente. Ela deliberadamente mantém um perfil baixo. Raramente aparece na mídia, evita eventos sociais. Dizem que ela pessoalmente visita cada nova aquisição disfarçada como funcionária de baixo escalão para entender a cultura da empresa antes de implementar mudanças. Ricardo fechou os olhos, sentindo uma mistura tóxica de vergonha e raiva. E tem mais, continuou Paulo. A Santos Empreendimentos não apenas comprou a Torre Savassi, eles adquiriram 4 outros edifícios comerciais na cidade, incluindo aquele onde opera a Rio Minas, nosso maior concorrente. Em essência, Ricardo, ela agora é proprietária dos imóveis onde funcionam as 2 maiores empresas de investimento da cidade. Estrategicamente brilhante, murmurou Ricardo, relutantemente impressionado. E o projeto Pampulha? Aquele terreno que perdemos para eles? Soube que eles planejam construir não um empreendimento comercial, mas um centro cultural e educacional para jovens da periferia. Um projeto sem fins lucrativos. Ricardo desligou após alguns minutos, jogando o celular no sofá como se o aparelho o tivesse traído. A narrativa que estava se formando era devastadora para seu ego. Maria Santos não era apenas bem-sucedida. Ela representava tudo o que ele não era. Construíra um império baseado em valores, não apenas em lucro. Era respeitada, não temida. Usava seu poder para elevar os outros, não para diminuí-los. A noite foi de insônia para Ricardo. Entre doses de uísque e reflexões amargas, ele reviveu cada momento no elevador. Cada palavra dita, cada expressão de Maria, enquanto ele a tratava com desdém. Como ela mantivera a dignidade, mesmo quando ele tentara esmagá-la com sua suposta superioridade. Por volta das 3 da manhã, Ricardo encontrou-se fazendo algo que não fazia há anos. Ligou para seu filho em Londres. Pai? A voz sonolenta de Lucas, seu filho de 22 anos, demonstrava a surpresa pelo horário da ligação. Aconteceu alguma coisa? Não, filho, eu só... Ricardo hesitou, sem saber exatamente por que havia ligado. Só queria saber como você está. Um silêncio confuso pairou na linha antes de Lucas responder. Estou bem. São 3 da manhã aí, pai. Você nunca liga a essa hora. Eu sei, desculpe. Ricardo fechou os olhos. Lucas, você tem orgulho de mim? A pergunta pareceu pegar o jovem desprevenido. Como assim? Como pai. Você tem orgulho do pai que sou para você? Outro silêncio, mais longo desta vez. Pai, você está bêbado? Não, sim, um pouco. Mas isso não importa. Responda à pergunta, por favor. Lucas suspirou do outro lado da linha. Olha, pai, eu tenho orgulho do seu sucesso profissional, claro. Você construiu um império do zero, como sempre diz, mas... às vezes eu queria que você tivesse construído menos império e mais... não sei, mais tempo para nós. Depois que a mãe se foi, parecia que a empresa era sua única família. As palavras atingiram Ricardo como flechas certeiras. Sua ex-esposa havia partido há 8 anos, cansada de dividir a vida com um homem que priorizava negócios acima de tudo. Na época, Ricardo considerou a separação um inconveniente, quase um favor, menos uma distração em sua ascensão implacável ao topo. Entendo, murmurou ele, a garganta subitamente seca. Pai, está tudo bem mesmo? Você nunca fez esse tipo de pergunta antes. Sim, está tudo bem. Tive um dia diferente. Descanse, filho. Conversamos depois. Após desligar, Ricardo permaneceu imóvel no sofá por longos minutos. As palavras de seu filho ecoavam em sua mente, entrelaçando-se com as de Maria Santos no elevador. A verdadeira medida de uma pessoa não está no que ela conquistou, mas em como trata aqueles que não podem fazer nada por ela. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, Ricardo Monteiro permitiu-se uma honestidade brutal consigo mesmo. O que havia conquistado, afinal? Um império construído sobre intimidação, uma reputação de homem a ser temido, não respeitado, uma fortuna que não comprara a admiração do próprio filho, uma vida vazia de conexões genuínas. A manhã chegou encontrando Ricardo ainda acordado, os olhos vermelhos fixos na paisagem urbana que começava a despertar. Em poucas horas enfrentaria Maria Santos novamente, desta vez em uma reunião formal, onde suas posições estariam invertidas. Ela como proprietária, ele como inquilino. O homem que se dirigiu ao banheiro para um banho frio não era o mesmo Ricardo Monteiro que,
Entrara no elevador no dia anterior. Algo fundamental havia mudado. Uma fissura em sua armadura de arrogância, um primeiro vislumbre da possibilidade de que talvez, apenas talvez, ele tivesse vivido sua vida inteira pelo valor errado. Enquanto se barbeava meticulosamente, Ricardo tomou uma decisão. Enfrentaria a reunião não como uma humilhação a ser suportada, mas como uma oportunidade, talvez a última, de mostrar que ainda havia algo de salvável em sua humanidade. No mesmo momento, a poucos quilômetros dali, Maria Santos também se preparava para o dia decisivo. Em seu apartamento simples, considerando o patrimônio que possuía, ela tomava seu café da manhã, enquanto revisava as anotações feitas durante sua infiltração na Torre Savassi. Carlos, quero que inclua na pauta da reunião uma discussão sobre políticas de valorização humana, instruiu ela ao assistente, que já estava a postos mesmo àquela hora matinal. O que vi ontem me convenceu de que precisamos implementar mudanças significativas na cultura corporativa daquele prédio. E quanto ao Sr. Monteiro? Perguntou Carlos, que testemunhara o estado atônito do empresário no dia anterior. A senhora pretende... Maria sorriu suavemente. Ricardo Monteiro é um homem inteligente, que construiu um negócio sólido. Não tenho interesse em destruí-lo, Carlos, mas ele precisava de um choque de realidade. A senhora tem um coração muito generoso, comentou Carlos, que trabalhava com Maria há mais de 2 décadas. Não é generosidade, é estratégia, corrigiu ela, embora seu sorriso contradissesse a dureza das palavras. Pessoas como Ricardo Monteiro podem se tornar aliadas valiosas quando redirecionam sua energia para o bem, ou podem se tornar adversários amargos e vingativos. A escolha será dele após hoje. Enquanto se preparava para sair, Maria lançou um último olhar para o uniforme de limpeza dobrado cuidadosamente sobre uma cadeira. Um lembrete da lição que esperava ter ensinado não apenas a Ricardo, mas a todos os executivos da Torre Savassi. Pontualmente às 9h30, o saguão da Torre Savassi começou a receber um fluxo incomum de pessoas. Executivos de todas as empresas instaladas no edifício, convocados para uma reunião extraordinária com a nova proprietária, chegavam em pequenos grupos, conversando em tons baixos, especulando sobre o que os aguardava. Entre os burburinhos, o nome de Ricardo Monteiro era frequentemente mencionado. Rumores sobre seu encontro com Maria Santos no elevador haviam se espalhado com velocidade impressionante. Ricardo chegou faltando 10 minutos para as 10, vestindo um terno azul marinho discreto, diferente dos modelos ostensivamente caros que costumava usar. Havia optado por dirigir seu próprio carro, dispensando o motorista. Notou os olhares curiosos e os cochichos quando atravessou o saguão em direção ao auditório principal, mas manteve a expressão neutra, ignorando as provocações veladas de alguns concorrentes que pareciam saborear sua aparente desgraça. O auditório, com capacidade para 200 pessoas, estava quase completamente ocupado. Na primeira fileira, assentos reservados aguardavam os CEOs e diretores das principais empresas instaladas na Torre Savassi. Ricardo hesitou brevemente ao ver seu nome em um desses assentos, justamente ao lado da cadeira destinada a Fernando Castro, CEO da Rio Minas, seu maior concorrente. Monteiro cumprimentou Fernando com um sorriso que mal escondia a satisfação. Que reunião inesperada, não? Parece que temos uma nova chefe. Ricardo assentiu brevemente e sentou-se, ignorando a provocação. Seu olhar estava fixo no palco vazio, onde uma mesa simples com microfones aguardava os representantes do Grupo Santos. Exatamente às 10 horas, uma porta lateral se abriu e Maria Santos entrou, acompanhada por Carlos e mais 3 executivos. Ricardo observou-a atentamente, notando as diferenças sutis entre a faxineira do elevador e a empresária que agora se apresentava. Maria usava um terno feminino bem cortado, em um tom de azul profundo, com um colar de pérolas como único adorno. Seu cabelo, antes escondido sob uma touca simples, agora estava elegantemente preso em um coque baixo que destacava suas feições serenas. Não havia ostentação em sua aparência, apenas uma elegância discreta que transmitia confiança e autoridade natural. "Bom dia a todos", começou ela, sua voz clara preenchendo o auditório sem necessidade de elevar o tom.
Agradeço a presença de cada um de vocês nesta manhã. Como já devem saber, sou Maria Santos, presidente do Grupo Santos, que recentemente adquiriu este edifício e outros imóveis comerciais em Belo Horizonte. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo a audiência antes de continuar. Alguns de vocês talvez estejam se perguntando por que convoquei esta reunião, ou talvez estejam apreensivos sobre mudanças drásticas em seus contratos de locação. Um sorriso leve tocou seus lábios. Posso assegurar que não estamos aqui para criar dificuldades, pelo contrário. Ricardo notou como todos no auditório pareciam absorver cada palavra. Maria tinha o dom raro de comandar a atenção sem precisar exigi-la. Uma qualidade que ele sempre acreditara possuir, mas que agora percebia ter conquistado através da intimidação, não do respeito genuíno. Durante os últimos 2 dias, continuou Maria, tive o privilégio de conhecer este edifício de uma perspectiva diferente. Seu olhar encontrou brevemente o de Ricardo. Acredito firmemente que para entender verdadeiramente um ambiente, precisamos experimentá-lo em sua forma mais fundamental. Por isso, como é meu costume, passei algum tempo aqui como uma simples funcionária de limpeza. Um murmúrio percorreu o auditório. Vários olhares se voltaram para Ricardo, que manteve a expressão impassível, embora sentisse o rosto esquentar ligeiramente. O que observei foi revelador. Vi profissionais talentosos e dedicados em todos os níveis. Vi também uma cultura corporativa que, em muitos aspectos, valoriza títulos e posições acima do caráter e da dignidade humana. Maria fez nova pausa, permitindo que suas palavras fossem absorvidas. O Grupo Santos não é apenas um conglomerado de empresas. Somos uma comunidade guiada por valores. Acreditamos que o sucesso financeiro e o bem-estar humano não são objetivos mutuamente exclusivos. São, na verdade, interdependentes. Ela então detalhou algumas das iniciativas que pretendia implementar na Torre Savassi. Espaços de convivência compartilhados entre empresas diferentes, programas de mentoria cruzada, um centro de desenvolvimento profissional aberto a funcionários de todos os níveis, da recepção à presidência. Mais do que um edifício de escritórios, queremos que a Torre Savassi se torne um exemplo de como o ambiente corporativo pode ser simultaneamente produtivo e humano. Ricardo ouvia atentamente, surpreendendo-se ao perceber que muitas das ideias apresentadas eram não apenas inovadoras, mas perfeitamente alinhadas com problemas que ele próprio havia identificado ao longo dos anos, mas ignorado em nome da praticidade e do lucro imediato. Após quase 1 hora de apresentação e perguntas da plateia, Maria chegou à parte final de sua fala. Antes de encerrarmos, gostaria de anunciar a formação de um comitê consultivo composto por representantes das principais empresas instaladas neste edifício. Este comitê trabalhará diretamente comigo na implementação das mudanças propostas, garantindo que as particularidades e necessidades de cada setor sejam consideradas. Ela consultou uma lista em sua mesa antes de continuar. Convidamos para compor este comitê Fernando Castro, da Rio Minas, Cristina Almeida, da Almeida Advogados, Marcelo Junqueira, da JWTech e... Uma breve pausa. Ricardo Monteiro, da Monteiro Investimentos. Um silêncio carregado de expectativa tomou conta do auditório. Todos os olhares se voltaram para Ricardo, que não conseguiu esconder completamente sua surpresa. De todos os desdobramentos possíveis para aquela reunião, ser convidado a trabalhar diretamente com Maria era o último que esperava. Os nomeados podem permanecer após o encerramento para uma breve conversa sobre os próximos passos, concluiu Maria. Agradeço mais uma vez a presença de todos e estou à disposição para dúvidas individuais durante o coquetel que será servido no foyer. Enquanto os participantes se levantavam e começavam a se dirigir para a saída, Ricardo permaneceu sentado, processando o que acabara de acontecer. Fernando Castro parou ao seu lado com uma expressão confusa. O que você fez para merecer isso, Monteiro? Pensei que depois daquele episódio no elevador, eu também estou surpreso. Castro, respondeu Ricardo sinceramente. Quando o auditório esvaziou, restando apenas os 4 executivos nomeados para o comitê, Maria se aproximou pessoalmente,
cumprimentando cada um. Quando chegou a Ricardo, estendeu a mão com um sorriso sereno. Sr. Monteiro, obrigada por aceitar fazer parte deste comitê. Ricardo apertou sua mão, notando a firmeza do aperto. Para ser sincero, Sra. Santos, não entendo por que me escolheu depois de nosso encontro no elevador, completou ela com um leve sorriso. Precisamente por causa dele, Sr. Monteiro. Vendo sua expressão confusa, Maria o conduziu para um canto mais reservado, enquanto Carlos se encarregava de conversar com os outros membros do comitê. O senhor deve estar se perguntando por que eu o colocaria em uma posição de influência depois da forma como me tratou, disse ela diretamente, sem rancor na voz. A pergunta passou pela minha cabeça, admitiu Ricardo. Durante minha carreira, Sr. Monteiro, aprendi a reconhecer padrões de comportamento. O que vi no elevador foi um homem arrogante e insensível, sim. Mas também vi algo mais. E o que seria? Perguntou ele, genuinamente curioso. Vi um homem inteligente, estratégico e com capacidade de liderança inegável, mesmo que mal direcionada. Vi alguém que construiu um negócio sólido e respeitado apesar de seus métodos questionáveis. Maria fez uma pausa, olhando-o diretamente nos olhos. Mas principalmente nos momentos finais, quando percebeu quem eu era, vi algo que poucos notariam. O quê? Uma faísca de vergonha autêntica. Não apenas por ter sido pego em uma situação embaraçosa, mas uma vergonha mais profunda. O tipo que só surge quando confrontamos uma verdade sobre nós mesmos que tentamos ignorar. Ricardo engoliu em seco, surpreso com a precisão da análise. O senhor tem potencial para ser muito mais do que é hoje. Sr. Monteiro, não apenas como empresário, mas como ser humano, que eu prefiro transformar adversários em aliados, sempre que possível. E se eu não corresponder às suas expectativas? Perguntou ele sem o tom defensivo habitual. Maria sorriu. Então terei cometido um erro de julgamento, algo que acontece ocasionalmente. Mas sou uma apostadora de longo prazo, Sr. Monteiro, e raramente me equivoco quando se trata de avaliar o caráter humano. Ela consultou discretamente o relógio. Nossa primeira reunião de comitê será na próxima segunda-feira. Até lá, gostaria que o senhor refletisse sobre sua empresa, sua liderança e como poderia implementar algumas das práticas que discutimos hoje. Antes que Ricardo pudesse responder, Fernando Castro se aproximou, obviamente ansioso para falar com Maria. Ela se despediu com um breve aceno e se afastou, deixando Ricardo com seus pensamentos. No coquetel que se seguiu, Ricardo observou como Maria transitava entre os grupos com naturalidade, ouvindo mais do que falando, tratando com a mesma atenção tanto os executivos quanto os funcionários que serviam as bebidas. Notou como as pessoas pareciam relaxar em sua presença, como sorrisos genuínos substituíam as expressões tensas tão comuns naquele ambiente. Pela primeira vez em sua carreira, Ricardo Monteiro sentiu-se diante de alguém que não precisava impor respeito, alguém que o inspirava naturalmente. A sensação era simultaneamente humilhante e libertadora. Enquanto observava Maria conversar animadamente com uma das recepcionistas do prédio, Ricardo fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Não desperdiçaria esta oportunidade inesperada. Talvez fosse tarde demais para refazer completamente sua vida. Mas talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo para reescrever seu legado. 6 meses se passaram desde aquele fatídico encontro no elevador. A Torre Savassi, outrora apenas mais um edifício corporativo elegante, havia se transformado em um espaço diferente de qualquer outro em Belo Horizonte. Os corredores antes silenciosos e tensos agora abrigavam conversas animadas entre funcionários de diferentes empresas. O antigo refeitório executivo, antes restrito a diretores e presidentes, fora convertido em um espaço compartilhado, onde estagiários podiam sentar-se ao lado de CEOs. Num fim de tarde de sexta-feira, Ricardo Monteiro caminhava pelo saguão principal quando notou um grupo de jovens reunidos ao redor de uma mesa, examinando plantas e maquetes. Aproximou-se com curiosidade. Sr. Monteiro, que bom vê-lo! Cumprimentou Lucas, não seu filho, mas o jovem analista financeiro que meses antes havia ajudado Maria em seu disfarce de faxineira. Agora Lucas liderava o projeto social da Torre Savassi, uma iniciativa
que oferecia mentoria profissional a jovens da periferia. Como está o projeto, Lucas? Perguntou Ricardo, examinando os desenhos sobre a mesa. Incrível! Estes são os finalistas do concurso de design que realizamos nas escolas estaduais. O projeto vencedor será implementado no espaço comunitário que estamos construindo no terreno da Pampulha. Ricardo observou com interesse genuíno o entusiasmo dos jovens estudantes, que inicialmente pareciam intimidados por sua presença, mas logo relaxaram ao perceber seu interesse real em suas ideias. Era uma reação à qual ainda estava se acostumando, pessoas que não o temiam, mas simplesmente o respeitavam. Impressionante, comentou ele, apontando para uma das maquetes. Gosto particularmente da integração entre os espaços internos e externos. Lembra um pouco a arquitetura de Niemeyer. O jovem autor do projeto, um estudante de 17 anos de uma escola pública da periferia, corou de orgulho. Foi exatamente essa a inspiração, senhor. O senhor conhece a arquitetura? Apenas o básico, respondeu Ricardo com um sorriso. Mas gostaria de saber mais. Talvez você pudesse me explicar os detalhes do seu projeto? Enquanto o jovem explicava animadamente os conceitos por trás de seu design, Ricardo refletia sobre o quanto sua vida havia mudado. Se alguém lhe dissesse, 7 meses antes, que ele estaria genuinamente interessado na opinião de um estudante de escola pública, teria rido da absurdidade da ideia. Após alguns minutos de conversa, despediu-se do grupo e dirigiu-se ao elevador. O mesmo elevador onde sua vida havia tomado um rumo inesperado. No caminho passou por Amanda, sua antiga secretária, agora gerente de projetos especiais da Monteiro Investimentos. Os documentos para a reunião com a senhora Santos já estão em sua sala, informou ela. E seu filho ligou. Disse que o voo chega amanhã às 10 horas. Obrigado, Amanda. Você já pode ir para casa, é sexta-feira. Aquele relatório pode esperar até segunda. Amanda sorriu, ainda não completamente acostumada com essa versão mais humana de seu chefe. Obrigada, Sr. Monteiro. Tenha um bom fim de semana. No 30º andar, Ricardo encontrou seu escritório transformado. As paredes que antes o isolavam haviam sido substituídas por divisórias de vidro que mantinham a privacidade sem criar barreiras. Fotos de seu filho agora dividiam espaço com imagens de projetos da empresa e de iniciativas comunitárias. Sentou-se à mesa e abriu a pasta preparada por Amanda. Os números eram impressionantes. A Monteiro Investimentos não apenas havia sobrevivido às mudanças implementadas nos últimos meses, mas prosperava como nunca. A nova política de valorização de funcionários, inicialmente vista com ceticismo pela diretoria, resultara em maior produtividade e menor rotatividade. Os projetos sociais, que Ricardo considerara inicialmente como mero marketing, haviam aberto portas para parcerias inesperadas e oportunidades de negócio inovadoras. O interfone tocou suavemente. Senhor Monteiro, a senhora Santos chegou para a reunião. Obrigado. Por favor, peça-lhe que entre. Maria Santos entrou no escritório com a mesma tranquilidade que a caracterizava. Vestia um conjunto elegante, mas simples, e carregava uma pasta semelhante à que Ricardo estava examinando. Boa tarde, Ricardo. Espero não estar interrompendo. De forma alguma, Maria estava justamente analisando os números que discutiremos hoje. A formalidade dos primeiros encontros havia dado lugar a uma relação de respeito mútuo e, surpreendentemente, amizade. Ricardo havia descoberto em Maria não apenas uma mentora, mas uma interlocutora que o desafiava intelectualmente como poucos em sua vida. Antes de começarmos, disse Maria, sentando-se confortavelmente, gostaria de parabenizá-lo pelo projeto com as escolas públicas. Lucas me contou sobre seu envolvimento pessoal. É exatamente o tipo de iniciativa que transforma vidas. Obrigado, mas o mérito é principalmente da sua visão. Eu apenas ajudei a implementá-la, respondeu Ricardo sem falsa modéstia. Maria sorriu. Há 6 meses você teria exigido todo o crédito, mesmo por algo em que mal tivesse participado. Ricardo riu, reconhecendo a verdade na observação. Pessoas mudam. Algumas pessoas, corrigiu ela gentilmente. As que têm coragem suficiente para enfrentar seus próprios demônios. Por um momento,
Ambos relembraram silenciosamente o encontro no elevador que havia mudado tudo. Sabe, Maria, tenho pensado muito sobre aquele dia, comentou Ricardo, olhando pela janela para o horizonte de Belo Horizonte. O que teria acontecido se o elevador não tivesse quebrado? Se tivéssemos simplesmente seguido nossos caminhos sem aquela conversa forçada? A vida raramente nos oferece momentos de clareza por acaso, Ricardo. Acredito que, de uma forma ou de outra, nossos caminhos teriam se cruzado significativamente. A reunião que se seguiu foi produtiva como sempre. Discutiram os resultados do primeiro semestre, sob a nova gestão compartilhada. Ajustaram metas para os próximos meses e finalizaram os detalhes para a inauguração do Centro Cultural e Educacional Pampulha, que aconteceria na semana seguinte. Ao final, quando Maria já se preparava para sair, Ricardo a deteve com uma pergunta. Por que você faz isso, Maria? Por que se disfarçar como funcionária de baixo escalão quando poderia simplesmente contratar consultores para avaliar as empresas que adquire? Maria refletiu por um momento antes de responder. Porque consultores veem o que esperamos que vejam. Eles seguem roteiros, fazem perguntas previsíveis, recebem respostas ensaiadas. Mas quando você é invisível, quando é apenas a pessoa que limpa o chão ou serve o café, vê a verdadeira natureza das pessoas e da organização. E o que você viu em mim naquele dia? Perguntou Ricardo, uma pergunta que o atormentava há meses. Vi um homem que havia perdido o rumo, respondeu Maria com sinceridade. Alguém que confundiu sucesso com valor, poder com propósito. Mas também vi alguém capaz de mudança, se apenas encontrasse o catalisador certo. E você decidiu ser esse catalisador. Maria sorriu. Digamos que reconheci o potencial para algo maior. O resto foi com você. Após a partida de Maria, Ricardo permaneceu em seu escritório por algum tempo, refletindo. No dia seguinte, seu filho chegaria de Londres para uma visita de 2 semanas, a mais longa em anos. Planejavam não apenas participar juntos da inauguração do Centro Pampulha, mas também visitar algumas das comunidades beneficiadas pelos novos projetos sociais da Monteiro Investimentos. Lucas havia demonstrado um interesse surpreendente nas mudanças implementadas pelo pai. Em suas ligações semanais, agora uma tradição sagrada para Ricardo, o jovem expressava tanto orgulho quanto curiosidade sobre essa nova fase da empresa familiar. No final do dia, enquanto o sol se punha sobre Belo Horizonte, Ricardo fez algo que jamais teria imaginado 6 meses antes. Pegou o elevador até o andar da manutenção, onde encontrou José, o responsável pela limpeza noturna. Boa noite, José. Vim agradecer pessoalmente pelo trabalho de sua equipe. O 30º andar nunca esteve tão bem cuidado. O homem, inicialmente surpreso com a presença do executivo em seu domínio, abriu um sorriso genuíno. Obrigado, Sr. Monteiro, fazemos nosso melhor. Sei que sim. E isso faz toda a diferença. Ao sair do prédio, Ricardo notou como os seguranças o cumprimentavam não com o medo reverencial de antes, mas com respeito genuíno. No estacionamento, parou brevemente ao lado de sua Mercedes, admirando o céu que começava a exibir suas primeiras estrelas. Seu celular vibrou com uma mensagem de Lucas. Mal posso esperar para te ver, pai. Tenho novidades incríveis para compartilhar. Ricardo sorriu, digitando sua resposta. Também estou ansioso, filho. Tenho muito a te contar sobre os últimos meses. Acho que finalmente entendi o que realmente importa. Enquanto dirigia para casa, Ricardo refletiu que, ironicamente, havia sido necessário ficar preso em um elevador com uma suposta faxineira para finalmente sentir-se verdadeiramente livre. Livre das amarras de sua própria arrogância, livre do peso de uma vida dedicada apenas à acumulação de poder e dinheiro. Maria Santos havia lhe oferecido não apenas uma lição de humildade, mas um novo caminho, onde sucesso e humanidade não eram conceitos mutuamente exclusivos, onde o respeito não precisava ser imposto pelo medo, onde a verdadeira liderança vinha do exemplo e não da intimidação. E talvez, pensou Ricardo, enquanto as luzes de Belo Horizonte brilhavam ao seu redor, talvez esse fosse o maior sucesso que alguém poderia alcançar. Não a conquista de um império financeiro, mas a redescoberta da própria humanidade. Fim da história. Queridos ouvintes,
Esperamos que a história de Ricardo e Maria tenha tocado seus corações e os feito refletir sobre o verdadeiro valor das relações humanas em nossa sociedade. Para continuar essa jornada de emoções e aprendizados, preparamos uma playlist especial, com histórias igualmente envolventes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se gostaram desta narrativa, não esqueçam de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar com amigos e familiares. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e nos fazem refletir sobre nossos valores. E você, já viveu alguma situação que mudou completamente sua perspectiva sobre a vida? Conte-nos nos comentários. Aguardamos ansiosos para conhecer suas experiências.